E quinta-feira é dia de Creature Commandos, Comando as Criaturas. No dia que eu estou postando o vídeo, nós temos o trailer do Superman, então as pessoas vão ficar um pouquinho mais tentadas a focar nesse assunto. Eu sei, faz parte. Mas ainda assim, nós estamos já no quarto episódio dessa animação, que é o começo do DCU. E pra mim, um dos melhores episódios dos 7 que compõe então toda essa animação, focar então no Weasel, ou na Doninha. O quarto episódio se chama Perseguindo Esquilos, com a direção de Sam Liu. Lembrando, todos os episódios são escritos pelo James Gunn. Quando o comando das criaturas retornam para casa na esperança de entender as motivações da Cersei, nós vemos a advogada do Weasel, da Doninha, persuadindo a obter respostas referente aos eventos que levaram ele a ficar em Belle Reve. Além do mais, nós temos o problemático Eric Frankenstein indo atrás da sua noiva, e ele acaba cruzando seu caminho com Rick Flag Sr. Bom, nós temos algumas vertentes importantes aqui, inclusive esse episódio traz aqui uma espécie de clarividência da Cersei, que vai falar muito sobre as cenas que foram spoiladas aí pela própria DC com o passar do tempo. Aquelas cenas que mostram o Superman falecido, teve a Estelar aparecendo, teve o Robin aparecendo, teve a Mulher Maravilha e assim por diante. Pois é, nós temos um pouquinho mais de extensão envolvendo essa cena que pode ser algo envolvendo o futuro do DCU. Mas, obviamente que isso não é o principal desse episódio, porque nós vamos então voltar lá para Esquadrão Suicida de James Gunn, o filme que saiu em 2021, onde nós tivemos a apresentação da Doninha para esse universo. E lá era destacado então que a Doninha acabou sendo presa muito por causa de um crime que ela cometeu. Ela acabou ceifando, assassinando 27 crianças. Que é uma coisa que você fala, porra, bizarro pra caramba. Realmente é um ser aqui descontrolado que pode fazer mal pra todo mundo. Só que no filme do Esquadrão Suicida, você tem um lance que o personagem foi meio que criado pra ser aquela figura dentro do esquadrão que já vai dessa pra pior ou dessa pra melhor, vai dessa concepção aí, dentro do que envolve os tropos do esquadrão, né? Toda a história do Esquadrão Suicida você precisa de alguns personagens que são bucha de canhão pra simplesmente acabarem morrendo e fazerem o nome do esquadrão. Então o Weasel acabou servindo para isso, por mais que você tenha a cena pós-créditos futuramente lá do esquadrão, onde a Doninha está viva, e eles acabam recuperando ela para fazer parte do comando das criaturas. Então efetivamente nós não tivemos tempo no filme lá do esquadrão de ter alguma coisa envolvendo esse personagem, pra gente odiar, pra gente gostar, pra gente ter qualquer tipo de sentimento envolvendo essa figura com um arco de construção. Era só um figurante ali aparecendo para trazer uma graça naquele momento. Mas aqui então nós temos mais propriedade no que envolve então o crime cometido pela Doninha. E aí você vai então entrar naquele momento um pouco mais sentimental dessa animação, conforme a gente viu em outros momentos também com outros personagens. Eu acho que o episódio da Doninha é o episódio talvez mais triste, mais carregado realmente ali de um lado um pouco mais sensível, envolvendo a construção dos personagens do comando das criaturas. Isso porque a Doninha na verdade é inocente no crime, pelo menos que está sendo acusada aí desde não sei quando. Ela não matou ninguém. Pelo contrário, ela estava tentando salvar algumas pessoas, uma criança especificamente, mas a polícia impediu ela de fazer isso. E todo o desenvolvimento da cena que mostra então a Doninha interagindo com essas crianças no passado, interagindo com elas, brincando, se divertindo, até o momento que você vê então a tragédia acontecendo em todo o estabelecimento, é um momento triste, é um momento pesado até, porque você está vendo ali crianças falecendo, né? Você vê realmente a criança ali perdendo a vida em determinado momento. Acaba sendo uma sucessão de eventos onde você não vê necessariamente o culpado, mas que leva então essa tragédia toda. E acaba que o monstro do momento ali, o monstro que estava aparecendo, leva toda a culpa, sem necessariamente ser culpada realmente. E é um momento assim que você tem até uma trilha sonora ali, né? Uma música que não é uma música terceira, né? Aquela música de uma banda, de um cantor conhecido, coisa sentido. É a trilha incidental mesmo do episódio. E desde o momento que a gente vê lá aquela escola abrindo, as crianças entrando, e a musiquinha começa a tocar, ao mesmo tempo que você vê aquele cidadão aparecendo lá e ficando com medo da Doninha, você sabe que vai acontecer alguma coisa. Então você vai indo pouco a pouco vendo a construção daquela tragédia. De repente aparece uma bebida alcoólica, de repente aparece um fósforo, você sabe, bicho, vai dar errado esse negócio. Aí começa a pegar fogo em um momento, você fala, esse negócio tá escalonando. Aí aparece o cara com a espingarda atirando no que envolve ele então um tonel com uma espécie de combustível ali e vai
cada vez mais piorando a coisa, até o momento que acontece a grande explosão, crianças falecendo, e por fim, então, a Doninha lá perde a sua amiga. E você percebe que a menininha com quem o Weasel interagia mais é muito parecido com a princesa de Pocolistão. Acho que é um detalhe muito importante que a gente tem que ficar de olho, porque realmente não me parece ser gratuito aqui a semelhança das personagens. E eu gostei muito do arco desse personagem. É um arco trágico, mas ao mesmo tempo é um arco que condiz com o que envolve a personalidade, mais ou menos, desse monstro. A Doninha nunca necessariamente demonstrou assim ser agressiva perante a pessoas que seriam inocentes, por exemplo, né? Acho que a única agressão cometida aqui que eu vi aparecer foi, por exemplo, com a Cersei, onde realmente a Doninha vai lá e detona a feiticeira que deixou todo mundo chateado. Todo mundo não, né? Mas deixou parte do fandom da Mulher Maravilha chateado aí com isso, né? Com a Doninha derrotando a Cersei de uma maneira que realmente foi, nossa, pesadíssimo. Mas foi o único ato, assim, que você viu que você viu, nossa, realmente a Doninha é tenebrosa. Mas no restante você ficava pensando, né, como é que a Doninha chegou ao ponto de ceifar um monte de criança dessa maneira? No final das contas, a explicação tá lá. De certa maneira, é um desenvolvimento simples, faz o seu sentido, mas a carga dramática que é colocada envolvendo, então, a origem desse personagem, que não é bem a origem, na verdade, mas sim um ponto na sua vida que muda tudo, realmente você vê uma espécie de grandiosidade aparecendo ali, né? Tem um detalhe legal que a advogada que entra em cena para tentar defender o John Doe, que é a Doninha Weasel, ela realmente existe nos quadrinhos. É uma personagem dos anos 40, que ficou até os anos 50 aparecendo nos quadrinhos da DC e depois nunca mais apareceu, se eu não estou enganado. Acho que talvez ela tenha aparecido em um ou outro momento, mas é uma figura conhecida realmente por ser advogada no universo DC. Então, meus amigos, eu, quando tinha ouvido falar pelo próprio James Gunn lá na New York Comic Con, que o quarto episódio era um dos episódios mais tristes que ele já tinha escrito, ou que ele já tinha escrito de qualquer tipo de mídia, eu tenho que concordar que realmente é bem triste. Essa parte que envolve o Weasel, a Doninha, eu achei que pegou bem forte, assim, no que envolve, então, todo o comando das criaturas. Eu gostei bastante e realmente dá pra arriscar que é um dos melhores episódios da animação. E você vê até um padrão aparecendo aqui envolvendo então o comando das criaturas e seus integrantes, né? A tragédia é algo muito pertinente para cada um deles. E em alguns casos, eles não necessariamente são realmente pessoas ou seres que são extremamente agressivos, assassinos, destruidores ou coisa nesse sentido. Talvez só sejam pessoas incompreendidas, monstros incompreendidos por tudo que eles fazem. Então é algo que a gente vai ver também com outros personagens, exceto talvez um, que aí ele tem realmente uma participaçãozinha meio ali no crime, mas de qualquer forma, ainda assim, eu acho que é uma coisa que você pode colocar para a maioria dos personagens, né? Eles são muito mais incompreendidos, taxados de monstro do que necessariamente são monstros, tal qual o pejorativo da palavra, né? Que são pessoas ruins. Às vezes só falta uma conversa ali pra gente entender o lado deles. Outro ponto importante, ainda não estamos falando sobre o futuro do universo DCU aí, mas é a parte do Rick Flag Sr. e ao mesmo tempo a parte do Frankenstein. Nós temos aqui o cruzamento dos dois personagens. O Frankenstein com os ciúmes do Rick Flag e indo atrás então para confrontar o que poderia ser o cara que está pegando a sua noiva. Mostrando muito mais de como o Frankenstein é um personagem bizarro. Ele tem a sua construção muito engraçada não, mas interessante durante essa animação, que se perde um pouco no final, mas aqui você vê que realmente ele é uma figura que é muito bizarra, é aquele cara que é um amante doentio basicamente, uma pessoa que tem uma baixa autoestima, que tem problemas pessoais, ele chega até a conversar com um dos pilotos lá do helicóptero que ele não consegue crescer barba, por isso que seria algo ruim para ele, isso faz com que ele saia matando todo mundo, depois ele vai atrás do Rick Flag, tem um grande combate entre eles. E quando ele descobre que pelo menos então o Rick Flag não quer nada com a noiva, ele fica um pouco mais mansinho. Mas você começa a ver que ele é aquele cara que tem aquele tipo de visão mais nublada sobre o que é um romance, sobre os amores da vida. Que é um arco de construção bem bizarro pro personagem. Você vê que ele gosta de filmes românticos, gosta de Titanic,
aquele filme Harry e Sally. Sem sombra de dúvida, na concepção desse Frankenstein, gostei muito do amor platônico rolando no personagem, mas de uma maneira bem doentia. Acho que o amor platônico já é uma coisa meio doentia, de certa maneira, mas aqui você tem o Frankenstein na enésima potência em relação a isso, né? Porque o cara do nada começa a chorar envolvendo a noiva, começa a falar um monte de barbaridades. Realmente é um personagem que sai muito fora da caixinha. Pra mim, ele tem os aspectos que a gente poderia falar de monstro realmente. Ele poderia ser um integrante fácil do Comando das Criaturas, porque realmente ele me parece uma pessoa que é muito complicada. Mas de certa forma ele é um tanto quanto engraçado quando você tem esses momentos dele um pouco mais calmo, conversando sobre filmes românticos. Aí você vê um tom diferente pro personagem, mas ainda assim talvez seja aquele tom que engana, ainda assim sou um pouco doentio. E o outro momento mais importante envolvendo o episódio, que está sendo aí promovido dessa maneira, inclusive pela própria DC Studios, pela Warner, é o momento envolvendo a Cersei presa em Belle Reve. E acho que fica por aí mesmo a participação da Cersei, né? Porque aqui então nós vemos o que pode acontecer com o DCU futuramente. E aí é o momento da gente ver várias e várias aí referências ao que envolve a DC como um todo. Mostrando que a Princesa de Pocoristão talvez não seja uma boa pessoa. Aí você vê o Grodd aparecendo talvez ali, um personagem que pode ajudar muito no que envolve controle da mente. Então já tem uma referência ao Flash, por exemplo, aqui. Ao mesmo tempo você tem ali a participação de vários personagens DC mortinhos da Silva. Você já tem de cara ali a Trindade aparecendo. Sim, o Batman está lá, meus amigos. Temos a primeira aparição do Batman do DCU aí, morto, né? Começou assim, que nem a Mulher Maravilha. E o próprio Superman, né? A primeira aparição do Superman é mortinho da Silva. Então já temos um vislumbre da Trindade toda detonada. Bom, enfim, de qualquer maneira evidencia que esses três personagens são os três heróis mais importantes pro DCU também, né? Se eles estão aparecendo dessa maneira, já de cara no primeiro plano que aparecem todos os super-heróis, então realmente o foco tem que ser nesses três. Eu acho que parece que o James Gunn entendeu isso, ou mais ou menos, né, porque a gente não tá vendo necessariamente isso acontecer, mas de qualquer forma começa a pipocar várias coisas, tem Estelar, o Robin, você tem ali o Pacificador aparecendo, tem o Vigilante, talvez o Gladiador Dourado, tem também o Judomaster, tem uma galera boa ali, fazendo referências às séries que a gente conhece do universo DC e algumas pequenas pitadas do futuro. Então você tem referência aos Titãs, com a Estelar, talvez com o Robin, você tem referência a Brave and the Bold com o Batman e Robin, referência à série lá do Paraíso Perdido com a Mulher Maravilha, referência ao filme do Superman com o próprio Superman, a série do Pacificador, talvez a série do Gladiador Dourado futuramente, tem a Supergirl aparecendo, referência ao filme da Supergirl, então são pequenos momentos que você vai vendo que falam muito sobre o futuro do DCU com esses personagens. Então é um pequeno vislumbre do que está sendo construído, por mais que você tenha essa visão de um futuro apocalíptico aí, né, que já deixa a galera meio, pô, Batman vs Superman tudo de volta, vamos ver até o final o que acontece, meus amigos. Segura o tchan aí, amarra o tchan. Segura o tchan. Eu cheguei a ver algumas discussões se eventualmente a apresentação do Superman, da Mulher Maravilha, do Batman também, dessa forma no DCU não seria uma forma errada de fazer isso, né? Porque a primeira impressão que nós estamos tendo desses personagens é com ele já morrendo, não parece meio bizarro? Eu acho que como nós estamos falando de um momento que fala sobre uma clara evidência de uma personagem, que talvez possa ou não possa acontecer, não necessariamente contaria como realmente uma primeira participação efetiva desses personagens. É um pequeno relance, mas que eu acho que não necessariamente constrói o que é a figura deles. Tem também a discussão do fato do Superman estar crucificado, ele fazendo alusão que envolve a religião católica, que é uma coisa que está em todos os filmes praticamente do Superman. Tem referência em Superman Returns, Man of Steel tem isso, fala muito sobre o Superman ser o Jesus Cristo da vida. É uma coisa que é um tanto quanto comum pro personagem aqui, né? E você tem um pequeno relance nesse aspecto. Que eu acredito que não é uma coisa que você precisa insistir tanto, mas faz parte do personagem também esse desenvolvimento dessa forma. Então não acho errado você ter uma referência nesse aspecto. Mas novamente, é um pequeno relance do que pode ser ou não um futuro envolvendo esses personagens. Aí a gente vai ver mais pra frente o que acontece. Mas tá lá, pra quem tinha curiosidade se teríamos detalhes envolvendo outras figuras conhecidas da DC, apareceu. Está lá. Agora, esse episódio trata de explicar como então o Comando das Criaturas conseguiram derrotar a Cersei, que foi aí um objeto de discussão também pelos fãs, né? Como é que a Cersei foi derrotada por um cachorro gigante ali. E você tem a explicação pela Amanda Waller,
Pelo grupinho lá, inclusive o Economus apareceu aqui, né, personagem que tá desde lá do filme Esquadrão Suicida, apareceu em Pacificador, o machucado que ele tem inclusive vem da série do Pacificador, legal esse detalhe, mas eles falam, né, que a feiticeira ela consegue usar a sua magia através das mãos, por isso que as mãos dela estão presas, que foi uma coisa que o pessoal do Comando das Criaturas conseguiu fazer no episódio passado mais ou menos. É uma explicação que o James Gunn chegou a dar também nas redes sociais. Aqui eles tentam trazer um pouco mais de detalhes envolvendo a personagem, por mais que eles falem, olha, ela não pode te fazer mal com as mãos presas, mas ainda assim ela tem magia que ela pode usar, como por exemplo a questão da clarividência. Mas enfim, a gente vê que essa personagem aí passou por maus bocados, mas ela não é o fator principal determinante dessa trama toda. Não consigo ver ela como a grande antagonista da animação. Talvez o James Gunn e toda a equipe dele estejam guardando algo a mais para Cersei no futuro, envolvendo o núcleo da Mulher Maravilha. Aí a gente vai ver a construção dessa figura. Mas eu gostei bastante desse episódio, meus amigos. Curti bastante todo o desenvolvimento envolvendo aí a Doninha principalmente. Você tem esses relances envolvendo o futuro do universo DC, possivelmente ou não. Tem detalhes aqui colar envolvendo Frankenstein, seu amor platônico doentio. Mas o desenvolvimento da Doninha é algo muito, mas muito bem feito aqui. Bem triste, trágico, pesado, mas funciona muito bem no episódio. Você concorda? É um bom episódio? É um bom desenvolvimento da Doninha? Não gostou? Achou que ficou ruim? Comente aqui embaixo, traga os pontos positivos e negativos, acrescente. E todo dia tem vídeo aqui no canal, por isso eu vou dedicar 2 videozinhos pra você assistir. Dá uma olhadinha na playlist Creature Commandos, onde eu já fiz resenha do primeiro, segundo e terceiro episódio, uma animação que eu tenho gostado bastante. Veja as minhas opiniões anteriores. Além do mais, comentei aqui então algumas coisas envolvendo aí o filme do Superman, com palavras de James Gunn sobre como é que o uniforme do Superman ganhou a cueca por cima das calças, outros detalhes importantes envolvendo trilha sonora, veja lá as considerações. Agradecendo como sempre os membros do canal, o pessoal que está aparecendo aqui embaixo, muito obrigado por ajudar a financiar esse projeto. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscreva no canal se você é nova, aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Esse foi ficando por aqui.